Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Maria Lopes, David Santiago. Bem-vindos ao Poder Público, eu sou a Sónia Sapaz. Temos vivido dias intensos do ponto de vista da atualidade internacional, que já vão tendo os seus efeitos em termos domésticos, e por cá discutem-se e decidem-se medidas de apoio aos combustíveis na sequência do aumento dos preços por causa dessa mesma guerra no Médio Oriente. Mas ainda não se tomam decisões muito definitivas, porque não se sabe quando é que o conflito vai efetivamente acabar. Já aqui falámos sobre isso, um dia destes. Em termos internos, a semana ficou marcada pela primeira presidência aberta de António José Seguro e pelos acordos ou pré-acordos de cargos no Conselho de Estado, na Provedoria da Justiça, no Conselho Económico e Social, no Tribunal Constitucional, entre outros. Vamos começar por seguro no terreno, um dos temas principais. O Presidente andou pelo centro do país e logo no segundo dia o Primeiro-Ministro apanhou boleia e aproveitou para dar algumas explicações sobre as polémicas criadas em torno dos apoios. Estou a referir mais vítimas do comboio de tempestades do início do ano. Disse que o Presidente andou pelo centro do país, mas o Presidente ainda anda no terreno. São José, achas que as presidências abertas podem ser um teste ou servir como teste à relação entre palácios? E se sim, pareceu-te que Presidente e Primeiro-Ministro estavam sintonizados? por agora não creio que seja grande teste. Isto é a primeira presidência aberta. Ele está a iniciar o mandato do Presidente. As relações entre Presidente e Primeiro-Ministro no primeiro mandato, pelo menos é esse o histórico que nós temos, são sempre abordadas quando as coisas depois começam a dar para o torto é no segundo mandato. Mesmo no caso das presidências abertas, que ele recupera agora o nome, lançadas por Mário Soares, eu recordo-me que a única que foi verdadeiramente polémica, houve uma sobre ecologia que também teve já alguma polémica, mas a única que foi verdadeiramente polémica foi na área metropolitana de Lisboa, em 1991. 91 e 92, início de 92. O que é que eu quero dizer com isto? Que relações entre Primeiro-Ministro e Presidente são sempre formais. E quando nós temos dois protagonistas, que são António José Seguro e Luís Montenegro, eu penso que a relação será ainda mais formal e mais institucional. O que não quer dizer que não haja atritos. Penso que, pelo menos, tão cedo, não haverá atrito público. Por muito que Seguro tenha adotado um tom interventivo, e ainda bem que o fez, fiscalizador, questionativo, interrogativo, da proximidade às pessoas, de mostrar interesse pelas pessoas e pelos problemas e pela sua resolução, não creio que isto vá dar grandes conflitos, porque até o que ele conseguiu foi pôr Montenegro como Primeiro-Ministro a dizer que sim senhor, há atrasos, reconhece que há atrasos, reconhece que há coisas que não estão a correr bem. Portanto, o que é uma evidência, não é? Pois. Pronto, portanto, penso que não haverá grande história assim de conflitos. Nos primeiros tempos, não é? Sim, o primeiro mandato penso que será bastante pacífico. É a lua de mel, Maria. Só uma nota, porque acho que era o Observador que escrevia isso e com alguma razão, que o próprio Montenegro foi inteligente porque destrunfou um bocadinho as críticas do Presidente da República com tantos elogios que lhe fez, apesar de ter ouvido uma ou duas críticas, depois aquilo também de alguma maneira dificulta o papel do Presidente. Alguém que está bem, mas alguém que está ao seu lado a elogiá-lo tanto, depois condiciona um bocadinho, não é? Que quer queiramos, quer não, acho. Isso é tático, então. Eu acho que sim. Ora bem. Eu acho que sim. Maria, Seguro insistiu muito na questão dos atrasos nos pagamentos e pediu aos portugueses que fizessem férias na região centro, sugeriu. Depois dos incêndios de 2017, Marcelo Rebelo de Sousa fez ele próprio umas curtas férias na região centro. Ainda vamos ver o atual presidente de calções de banho em Vieira de Leiria, por exemplo, na zona dessas. Lembro-me especificamente de ver Marcelo com a cabecinha de fora Era naquela numa que parece praia um crocodilo, fluvial. que parece um crocodilo. Um Era uma das crocodilo, fotos exato. mais icónicas, e nós agora quando E fizemos era um filme também, o né? balanço foi uma das fotografias que... Muito icónicas. Sim. Não, António José Seguro de calções de banho numa praia fluvial ou numa praia de Vieira de Leiria, não creio. Sinceramente não creio. São estilos
São estilos diferentes, nessa parte são estilos diferentes, o António José Seguro também quer ser um homem do terreno, mas com um posicionamento um bocadinho mais formal do que Marcelo Rebelo de Sousa, e portanto isso não me parece, não é? São esses estilos diferentes, não creio que cheguem aí. Agora, confesso que tenho a expectativa de saber se o próprio vai realmente fazer férias ali, ou se não diz que eu faço férias em Penamacor e, portanto, já estou a beneficiar o interior. Portanto, eu presumo que sim, que o próprio vá dar esse exemplo, digo eu agora, não é? Agora, eu recordo, por exemplo, nessa diferença de estilos, e é aí que eu baseio a minha ideia de que ele não o vamos ver aparecer em calções de banho. Por exemplo, na campanha eleitoral foi a um baile, a uma associação de reformados em Faro. Toda a gente estava à espera que ele desse o seu pezinho de dança. E aquilo que aconteceu foi que a banda foi mandada parar, fazer um intervalo antes dele entrar na sala, e só recomeçou depois dele sair. E, portanto, isso é para não correr riscos, não é? Exatamente. E, portanto, parece-me que esse vai ser um bocadinho o registro que ele vai imprimir quando for para o terreno. Agora, será que ele tem medo de dançar? Eu só estou a dizer porque eu lembro-me que ele conheceu a mulher a dançar em cima de uma coluna, não é? Exatamente. Não era o mesmo dançar, talvez. Não, ali não era. Nem a idade, não é? Ali não era. Agora, obviamente que... Mas nós vimos muitas vezes Marcelo Rebelo de Sousa dançar, incluindo em África. Exato. Lembram-se? Em Moçambique. Sim. Mas posso estar enganada, mas não creio que teremos esse tipo de imagens de António José Seguro. Obviamente que um mês depois, não é? Faz agora um mês que António José Seguro chegou a Belém, e vamos continuar, obviamente, sempre à procura dessas comparações com Marcelo, não me parece. Agora, sobre esta presidência aberta e sobre esta relação com o Primeiro-Ministro, deixa-me só dizer uma coisa, que as tempestades foram há um mês e meio, foram a 27, 28 de janeiro. E parece... 2 meses e meio. Sim. Peço desculpa, disse um mês, enganei-me. 2 meses Quer dizer, e o meio. início, porque depois elas continuaram, não é? Certo, mas os prejuízos maiores foram precisamente naquela noite, não é? E parece que o governo andou a deixar para estes últimos dias, mesmo em cima da presidência aberta, quando já se sabia que António José Seguro ia fazer isso, algumas medidas que podia ter despachado há muito tempo. Eu recordo aquela pequena alteração à lei das finanças locais para que não seja considerado no limite do endividamento dos municípios estas despesas que estão a ter e que vão ter despesas extraordinárias com a reconstrução. Isso foi pedido pelos autarcas logo nessa altura. Como é que se demora 2 meses e meio a fazer uma coisa tão simples quanto essa pequena proposta de alteração? Isso entrou na Assembleia da República na Quinta-feira Santa. Nós noticiámos isso, não é? Exatamente. Portanto, não faz sentido. Noticiámos esta semana Esta semana antes do início Esta semana, porque não se percebeu. Presidência. Exatamente. Eu confesso, eu não apanhei aquilo a semana passada no site da Assembleia. E, portanto, é muito tempo. Outra coisa, só ontem, quer dizer, quarta-feira, dia 8, não é? Ontem, foi apresentado o Comando Integrado de Prevenção de Operações em Leiria, com 3 ou 4 ministros. 7 entidades, não é? Que é o Ministro da Defesa, que teve logo aquela polémica logo na altura, não é? Parece que foi lá com 3 militares fazer aquela apresentação que depois foi alvo de críticas. Temos o Ministro da Administração Interna e com o Ministro da Agricultura. Esta estratégia integrada é uma coisa de que António José Seguro já fala para aí desde o dia 29 de janeiro. Como é que demoramos, lá está, novamente, 2 meses e meio para fazer uma coisa destas? E, portanto, acho que as críticas de que o governo anda muito vagaroso a atender a coisas que são precisas, de facto, naquela região, se eram precisas na semana seguinte, essas críticas já têm alguma substância. Esta presidência aberta está, de facto, ligada às tempestades, que foram uma coisa que marcou o início do ano, mas o ano também foi marcado pelo ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, cujas consequências estamos a começar a sentir no bolso. Esta semana eu própria fui uma gasolineira e só havia gasóleo especial, que é extraordinário, e paguei-o a 2,25€ o litro. Até portanto, o custo da energia é uma das maiores preocupações das famílias. A propósito do aumento de preços da vide, o PS apresentou várias propostas e José Luís Carneiro acusou o governo de lucrar com o sacrifício dos portugueses. Há algum fundo de verdade aqui? O que é que quer dizer o líder do PS? Um fundo de verdade. Bom, lucrar é relativo, porque o lucrar é uma expressão que não se aplica bem, mas, ou seja, de sair a ganhar, se quisermos. Sim, é verdade, e é verdade sempre que há este tipo de crises. Se formos ver... Sim, independentemente do governo, não é? Sim, se fizermos aqui de advogado do diabo, nós vemos que o PSD fazia exatamente essa crítica, e os outros partidos, mas em particular o PSD, à governação de António Costa,
quando na crise pandémica, em particular ali a partir de final de 21, isso começa a assistir à crise inflacionista que depois se prolonga ao longo de 22 e até de 23, quando há um aumento de preços, há um aumento da receita fiscal que é arrecadada, não é? Através sim, claro. seja nos vários impostos. E, portanto, isso é indiscutível. E é indiscutível que agora está a acontecer como aconteceu também nessa altura. Eu lembro-me que a oposição, na altura, o PSD, chegou a criticar também o PS de que os brilharetes orçamentais, entre outros fatores, a falta de investimento público, obviamente, e as famosas cativações, eram sempre os argumentos principais com que se atacava a governação socialista. Mas lembram que há um período ali em que também se considerou que era muito também, digamos assim, graças à receita fiscal extraordinária, digamos, se considerarmos extraordinária, porque imprevista, Sim. que ia sendo arrecadada. E agora é um bocadinho, estamos a assistir ao inverso das críticas, faz parte do jogo político, é sempre assim. É importante de referir, independentemente aqui de estarmos a dizer que o governo pode ou não ir mais longe no que diz respeito ao ISP, como por exemplo uma suspensão total. Bom, a medida que existe hoje em dia é fiscalmente neutra em termos orçamentais para o governo, ou seja, o governo, ao contrário daquilo que eu estava a dizer no que diz respeito aos outros impostos... Ao IVA, por exemplo. Sim, ao IVA. Neste caso, no ISP, não há o governo não fica a ganhar mais, porque este desconto que é aplicado é precisamente na diferença que ficaria, digamos assim, a mais para o governo. Importante também é de notar, e isto de alguma maneira, portanto, se relaciona com aquilo que a Céu estava a dizer, é que o governo tem sido vagaroso, eu admito que sim, mas tem sido, e veremos depois no final, se a estratégia, digamos assim, se colhe dividendos ou não o governo com esta estratégia. E quando digo colhe dividendos, não recuperando aqui a expressão do primeiro-ministro quando era líder parlamentar de que Portugal estava melhor, os portugueses é que não. Nós obviamente sabemos que os portugueses não ficam melhor por demora nos apoios, por exemplo, desde logo na questão do combate ou da resposta, melhor dizendo, aos efeitos das tempestades. Mas a verdade é que tanto o Ministro das Finanças como o Primeiro-Ministro têm insistido muito que é preciso cautela, que perante a incerteza geopolítica internacional é preciso cautela na adoção de medidas para não se ir demasiado longe, não se dar um passo maior do que a perna, que depois de alguma maneira também coloque em causa o equilíbrio das contas públicas, embora qualquer um deles, ainda ontem o Primeiro-Ministro reiterou, estão disponíveis para assumir um pequeno déficit. Se resultar destas medidas. Sim, não é? ou seja, de adotar medidas mais robustas do que aquelas que existem agora e de com isso provocar ou contribuir para um déficit orçamental, desde que seja um déficit, digamos assim, controlado, que não coloque em causa o caminho de consolidação das contas públicas. Isto para dizer o quê? Eu acho que o Governo assume também alguma lentidão na resposta, não só à crise inflacionista, se podemos já falar em crise inflacionista, mas também estas medidas, porque é essa a estratégia. E porque, convenhamos, esta guerra tem sido um avanço e recuo. Também, não é? Ainda também. Hoje eu tentei escrever sobre isso no editorial, que é uma guerra em que tão depressa há ameaças como a seguir há uma tentativa de... Sim, é muito volátil o discurso de Sim. Donald Trump e, portanto, nunca sabemos o que Está esperar. sempre a acabar, mas nunca acaba, está sempre a continuar. Portanto, fazendo não um dá. pouco de advogado do diabo, percebo que de alguma forma o Governo tenha alguma cautela, mas também percebo as críticas e aquilo que diz a Céu, obviamente eu também acho que há medidas que podem ser adotadas com maior rapidez, desde logo essa questão, por exemplo, do limite de endividamento das autarquias, que não é nada que tenha reflexo, não tenha um reflexo assim tão grande no que diz respeito ao orçamento, que possa aqui pôr em causa É só basicamente um alívio, alívio para os autarcas mais do que que um escusam de alívio, estar a pensar. mais do que um alívio é garantir capacidade de resposta imediata aos autarcas. É isso que traz essa medida e não tem grandes reflexos e consequências orçamentais no que diz respeito ao equilíbrio das contas públicas. Vou avançar para a questão dos nomes para o Conselho de Estado, a Provedoria da Justiça, o Conselho Económico e Social, uma vez que o Tribunal Constitucional, apesar de tudo, a votação foi adiada, apesar de ter havido acordo para isso. Maria, um dos órgãos que já ficou fechado foi o Conselho de Estado, tendo o PS e o Chega decidido avançar com uma lista conjunta e o PS com uma lista própria, sozinho. O voto é secreto, portanto teremos de esperar por dia 16 para saber como corre. Tu achas que vai haver aqui alguma surpresa? Tendo em conta que são listas eleitas pelo método D'Hondt, pode haver, mas é preciso umas contas muito complicadas.
E eu vou dizer porquê. Força, Eu acho que a isso. maioria das pessoas sabe como é que se chega à eleição por método de onde. É exatamente como a eleição para deputados. Tens o número total de votos e vais dividindo, primeiro por 2, por 3, por 4, etc. E vai-se preenchendo as vagas assim. Isto significa o quê? Significa que no Parlamento temos 160 deputados dos 4 partidos à direita, tens 89 do PSD, 2 do CDS, que fazem a coligação AD, os 9 da Iniciativa Liberal e 60 do Chega, portanto são 160. E à esquerda há 70 deputados. À esquerda e o PAN e o JPP, contando com todos. Isso significa que para que o PS, ou para que, podemos dizer a lista à esquerda, não é? Porque não estou a ver partidos como o PCP, o LIVRE e o Bloco a irem votar na lista da direita, à esquerda teriam que os 70 estar todos presentes e à direita haver apenas 139 votos, tendo em conta que à direita não haveria assistência, não haveria alguém a votar à esquerda. Dizia eu, tinha que haver só 139 para que a lista do PS pudesse ter 2 representantes. Eles O fizeram, que parece um ter bocadinho feito essas difícil, não é? contas. Claro que fizeram essas contas. O que significa que, em princípio, para o Conselho de Estado irão entrar Leonor Beleza, que é vice-presidente do PSD, que é o primeiro nome da lista do conjunto do PSD e Chega. Em segundo lugar vem André Ventura. A seguir vem Carlos Moedas e em quarto lugar vem Pedro Duarte, o Presidente da Câmara do Porto. E em último lugar, em quinto lugar, são 5 lugares de representantes da Assembleia da República, em quinto lugar vem Diogo Pacheco de Amorim. Qual é que é a diferença em relação ao normal? O normal é que as listas para o Conselho de Estado sejam apresentadas agrupadas por partidos. Mas isso significaria que André Ventura entraria mesmo Depois dos à do PSD, rasquinha. não é? Exatamente. E esta composição desta lista em que tem PSD, Chega, PSD, é precisamente para evitar que houvesse alguns deputados, por exemplo, do PSD ou da Iniciativa Liberal, que se dessem à Que não tentação de ir votar na lista do PS e, portanto, entravam 3 da direita e 2 à esquerda. Ainda que não haja com a Iniciativa Liberal nenhum acordo formal. Mas isto, peço desculpa pela descrição tão pormenorizada, mas é um bocadinho para perceber, pode haver surpresas, bem, quer dizer, em princípio poderá sempre haver surpresas porque o voto é secreto, mas isso implicava que ou no PSD ou na Iniciativa Liberal houvesse quem fosse votar preferencialmente, obviamente, na lista apresentada pelo PS. O que tu dizes é, pode haver sempre um ou dois, obviamente. Pode haver, isto não não se é? sabe. Sim. Não será nunca, dificilmente será suficiente para alterar a dinâmica desta votação e É destas coisas. difícil, não é? É difícil, mas pode sempre haver quem no PSD... São cerca de 30, não é? Que teriam que Sim, dissidentes é à bastante. direita. Ou não, pois, ou menos, se houver gente a faltar, seriam menos. Agora, obviamente que o voto secreto encobre aqui a possibilidade de haver deputados do PSD que, não concordando com esta aproximação, ou se calhar até com todo este processo de negociação com o Chega, dando-lhe tantos lugares nestas estruturas, que possam mostrar aqui alguma rebelião com um voto secreto. Sim, houve casos em que as surpresas puseram em causa eleições, não é? Sim, eu confesso, acho difícil porque é preciso serem muitos. Mas veremos. São José, o PS propôs o nome de Tiago Antunes para a Provedoria da Justiça. Era o nome que tu esperavas? Não. Foi uma grande surpresa. Acho que é para todos, não é? Sim, foi uma surpresa porque o Tiago Antunes estava retirado novamente como jurista e, portanto, desse ponto de vista é natural que ele seja escolhido. Mas... Do ponto de vista de ser um jurista, é isso? Sim. Certo. E com experiência, doutorado e com grandes áreas que têm a ver até com as novas questões, acho que o doutoramento dele tem a ver com as novas questões das alterações climáticas e das emissões de carbono, que são assuntos preocupantes para alguns cidadãos e que têm a ver com direitos também da sociedade, mas também já lecionou e também até direito constitucional ele lecionou. Bom, mas convém dizer, além dessa carreira, o que ele é sobretudo reconhecido porque foi secretário de Estado adjunto. As pessoas conhecem-no como secretário de Estado de António Costa, não é? No primeiro substituiu Miguel Prata Roque logo no início como secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Trabalhou com Maria Manuela Leitão Marques
Depois continuou como secretário de Estado da presidência do Conselho de Ministros e no último governo de Costa, quando Costa chama ao seu gabinete os assuntos europeus, à sua tutela, ele é secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Ele é uma pessoa muito discreta, muito trabalhador, muito rigoroso. Eu conheci-o bem, conheço. Ele não é militante do PS. Portanto, não é uma das tais coisas que podem dizer que é um boy do PS, não é? Ele nunca se quis inscrever no PS. Mas teve sempre uma carreira... Sim, sempre trabalhou na área do PS, mas não quis nunca inscrever-se no PS, que é diferente. Tens, por exemplo, o caso de Marta Temido, também era independente, inscreveu-se no PS, até teve um cartão entregue no palco de um congresso. Certo, é verdade. Não, eu estava a contestar essa questão do boy. Quer dizer, para ser um boy não precisa ter cartão. Basta ter a carreira toda feita na... É diferente. Mas ele não tem uma carreira só partidária, pelo contrário. Não tem só. Não, mais do que política, partidária. Ele tem uma carreira política e não partidária. Acho que essa é a diferença. Não cresceu nas estruturas do partido. É isso. Ele tem uma carreira política... Manteve sempre ligação ao mundo académico, inclusive. E é professor universitário e já teve cargos internacionais. Não vou estar aqui sim, é verdade. Na União Europeia, pronto. Mas, portanto, acho que pode ser uma surpresa, até porque é bastante novo. Eu acho muito interessante, porque ele é uma pessoa muito madura, com um grande currículo, mas bastante novo. Eu creio que ele não deve ter ainda 50 anos. O que penso que é muito interessante. Só uma nota que eu acho que, independentemente de antecipar que ele venha ou não a desempenhar bem este posto, eu acho que a experiência como na presidência do Conselho de Ministros, que, portanto, lida com todo o tipo de legislação que vai passando pelo governo, é algo que prepara também para este cargo, não é? Porque muitas das vezes o Provedor da Justiça pronuncia-se sobre determinadas legislações que têm impacto na vida das pessoas. Sim, mas portanto... o que eu estava a dizer precisamente quando falei do percurso dele académico, as coisas que ele já lecionou, em que já trabalhou, ele tem um vasto conhecimento de vastas áreas, percebes? Pronto, incluindo direito constitucional, que eu acho que é essencial, não é? Claro. Sim, até porque o Provedor de Justiça tendo em conta que o cidadão normal não pode recorrer, por exemplo, ao Tribunal Constitucional, o Provedor de Justiça... Pode recorrer ao Provedor. É isso que eu ia dizer, o Provedor de Justiça é a porta de qualquer cidadão para o Tribunal Constitucional. Para fiscalizar o Estado, claro. Sim. Para fiscalizar o Estado, sim. David, e este entendimento entre partidos tradicionalmente afastados, incluindo o Chega, estou a incluir aqui o Chega, claro, levanta riscos para o funcionamento dos órgãos do Estado, como já alguns têm dito? É assim, desde logo só uma nota, porque isso tem sido frisado por vários socialistas. Há aqui um entendimento, mas é um entendimento entre o PS e o PSD, e depois entre o PSD e o Chega. Portanto, o PS faz questão de que isto fique claro para toda a gente. Verdade. Embora seja depois um acordo para a lista conjunta. É um triângulo sem ser um triângulo. É um triângulo, sim, mas tem que ser. Vamos lá ver. Depois isso é jogo político e partidário. O governo do Costa também foi assim. Exatamente. A geringonça era exatamente na mesma lógica, curiosamente. Com o Bloco e com o PCP, e até com os verdes. Embora com os verdes a coisa... Era mais fácil. Era mais difícil. Também assinaram o acordo. Exato. Sim. Foram 3 acordos bilaterais. Eu já disse aqui, até citei um jornalista, embora agora tenha funções diferentes das de jornalista, que na SIC já há muito tempo dizia, eu concordo perfeitamente com a posição do Ricardo Costa, que sim, já falaste aqui. Já falei aqui, porque é uma posição na qual eu me revejo totalmente, de que é inevitável que o Chega, tendo o peso político que tem, tenha que entrar nas instituições e, portanto, faz parte. Mais confusão me faz e me faria e teria algum temor desde logo, pelos ímpetos iliberais que existem no Chega e que existem no Chega, mas existe tradicionalmente nestes partidos de populistas, de direita radical, cuja matriz ideológica vai beber muito ao liberalismo, que é um bocado às democracias iliberais, que é um bocado contraditório, mas de facto é um conceito que aparentemente veio para ficar, e eu temeria bastante a presença de, mais do que de pessoas indicadas pelo Chega, de pessoas do Chega
com presença nas secretas. Aparentemente ainda não conhecemos todos os nomes, mas daquilo que já foi dado a conhecer, aparentemente não é o caso. E isso salvaguarda, na minha opinião, aquele que seria e que representaria o maior perigo para o funcionamento das instituições. Eu, no meu entender, por exemplo, aquilo que nós sabemos é que o Chega pretende indicar o juiz Brites Lameiras para o Tribunal Constitucional. Eu não percebo muito pouco desta área, mas também já falei aqui disso. Há um perfil feito no nosso jornal pela Mariana Oliveira que retrata um juiz bastante reconhecido pelos seus pares, que não é um lunático, um louco, um perigo para o país e para aquela que é a nossa Constituição. E, portanto, nesse sentido, não vejo que um juiz indicado... O maior perigo não é o Chega indicar um juiz para o Constitucional, é que tipo de juiz é que indica. E aí sim, eventualmente, se indicasse um lunático, como aquele que foi para o PNR, ou para o ERG, que mudou de nome, bom, se fosse um lunático desse género, a mim far-me-ia mais confusão, e acho que o PSD e o PS, enquanto partidos fundadores deste regime, teriam que ter o cuidado, mais do que o cuidado, tinham a obrigação de evitar uma coisa desse género. Agora, quando em causa está um nome que é credível e que não representa qualquer perigo para o regime, eu acho que não vejo aí perigo nenhum. Daquilo que se sabe até agora, para mim, não há aqui perigo nenhum para o funcionamento das instituições. Provavelmente a divulgação do nome, e aí o Chega pensou como devia, foi desbloqueador, não é? Foi um elemento que desbloqueou, porque se não se soubesse o nome, havia sempre pairava uma dúvida sobre quem seria e se vai ser fulano ou se vai ser... E ao divulgares o nome, tu, a partir de um determinado momento, esvazias a polémica. A Iniciativa Liberal, por exemplo, veio logo dizer que se fosse aquele nome não havia qualquer problema, não é? E, portanto, com a Iniciativa Liberal, eles conseguiam fazer a eleição. Mas já não agora precisavam do PS. Sim, já agora eu ainda te quero... Mas só porque falaste em desbloqueadores, já agora só uma nota. Aparentemente, eu acho que há 2 desbloqueadores importantes. Esse é um deles. O outro terá sido também a pressão que foi sendo exercida por António José Seguro, que ontem, ele que é tão discreto, cometeu disse que sim. Ele cometeu a indiscrição de dizer que trabalhou para desbloquear de forma discreta, louros, mas não quer os louros. Exato. O que é bom. Bem, cai nessa quem quer. Ele foi tudo menos discreto ou assumir que trabalhou. Portanto, se ele quer ser discreto, não pode dizer que contribuiu. Ele primeiro dizer, isto é trabalho de todos, não devemos estar aqui a puxar pelos louros e etc. E praticamente no mesmo minuto a seguir diz... eu tive aqui um papel de peso. O discreto Seguro cometeu a indiscrição de valorizar o seu trabalho. Exato. Vamos então avançar. Faltam-me os vossos públicos e notórios. És tu a primeira, São José. O meu público e notório é o doutor, eu creio que ele é doutor, embora seja militar na reserva, Álvaro Almeida, que é o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, que esta semana no Parlamento atirou a toalha ao chão. Ele é economista. É economista, então é doutor. Atirou a toalha ao chão no que é recuperação, no que é a competência do governo. E ele, como nomeado pelo Governo, Serviço Nacional de Saúde, ao dizer esta frase, é um facto, não vamos conseguir eliminar as listas de espera, como não vamos conseguir dar médico de família a toda a população. Portanto, se ele não vai conseguir fazer isto, não sei o que é que está lá a fazer. Vá-se embora, se não tem competência, vá-se embora e dê lugar a quem possa tentar contribuir para o que se passa. Não gostas de políticos honestos, já percebi. Não é uma questão, ele não é político. E depois, não é uma questão de honestidade, é uma questão de desistência. Então vamos ficar na situação em que estamos? Não se tenta fazer nada? Acho isto um bocadinho absurdo, mas pronto. Maria. Eu escolho o périplo do presidente do Benfica, Rui Costa, pelos partidos na Assembleia da República, que depois de a ERC, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, ter recusado pela segunda vez o licenciamento da Rádio Benfica FM, que existe no digital, mas para emitir em sinal artesiano, que resultava do agrupamento de várias rádios da Bauer, rádios de apenas música neste momento, e são rádios regionais. A ERC disse que o projeto do Benfica tinha ali alguns problemas de riscos de incumprimento do pluralismo e da diversidade e da independência editorial, e chumbou o projeto pela segunda vez. Rui Costa pegou nos seus tamanquinhos e foi ao Parlamento pedir audiências a vários partidos
que na prática o que quer é que o poder político influencie um regulador, que é supostamente uma entidade independente. Aliás, a entidade reguladora para a comunicação social é uma entidade constitucional, está prevista na Constituição. O que o Rui Costa foi fazer foi lobbying, o que é também interessante numa altura em que já há uma lei sobre a regulação da representação de interesses, que está, aliás, até a ser, a plataforma está a ser, esta semana, trabalhada na Assembleia da República. E é isso, é fazer lobbying, mas um lobbying em que quer que o Poder Legislativo influencie um regulador. Portanto, se Rui Costa acha que isto funciona assim, entre a política e o regulador dos mídias, não sei, possivelmente é capaz de achar que se pode fazer a mesma coisa com o regulador da banca ou com o regulador da bolsa, onde o clube está cotado. Fica a registro. Eu acho que é um defeito profissional, porque ele no fundo está a mexer os cordelinhos e ele era conhecido como o maestro, não é? E portanto o maestro também acaba por mexer os cordelinhos de toda a orquestra, e portanto acho que ainda... És tu agora. Eu vou aqui ao deputado eleito pelo PSD, Miguel Guimarães, que ontem, nesta quarta-feira, no Parlamento, a propósito das críticas dos partidos da oposição ao persistente problema de partos em ambulâncias, no fundo veio explicar que isso nem sequer é um problema, afinal. Estávamos todos enganados. Ele aqui, elaborando sobre um tema e num aparente regresso aos anos 50 do século passado, quando esse era uma realidade muito habitual, o antigo bastonário da Ordem dos Médicos notou que quantos mais bebés nascem em ambulâncias, menos nascem em casa. É uma equação simples, não é? Se não bastasse, essa erudição não bastou. Ele ainda acrescentou que muitas vezes o problema consiste em as grávidas pedirem o socorro demasiado tarde. Ou seja, não há aqui mau funcionamento das urgências, da obstetrícia, do INEM, nada. Portanto, é difícil até classificar este tipo de argumentação. Já se tinha percebido que este deputado tem dificuldades políticas bastante evidentes e acho que este tipo de declaração... Mas conhece bem a área, devia conhecer, mas um antigo bastonário da Ordem dos Médicos a dizer isto, a dizer sim. Que a culpa é das mulheres e que pronto, está tudo bem. Não, e a dizer que o problema é que assim não nasce em casa, ele deve achar, bom, ele certamente é mais ou menos dessa geração, terá nascido nos anos 50, mais coisa, menos coisa. Mas tornou-se um problema, isso em vários países. Sim, pois, mas eu não percebo. Bom, e depois tínhamos o Hugo Soares, líder do parlamentar, ao lado dele a dizer elogiar, muito bem, pois. Aprendam, é assim que acontece, aprendam. Ele deve querer que, como como isto é o público e notório, ele deve querer que as grávidas, quando entram em trabalho de parto, adivinhem previamente, leiam nas estrelas na noite anterior e se dirijam para as maternidades mais cedo. Exato. Ou assim, nas estrelas que estão no céu ou na lua, claro. Eu acho que com tanto conhecimento sobre a obstetrícia, Miguel Guimarães está, mais porque ele revela pouco jeito para ser político e deputado, se está a posicionar muito bem para vir a liderar, a ser o Presidente do Conselho de Administração da Maternidade Alfredo da Costa. Quem sabe ele ajuda a resolver o problema e encerra e encerra de uma vez para as pessoas ficarem em casa. Bom. Fiquem em casa. Obrigada às três, obrigada a quem esteve connosco. Nós voltamos na quinta-feira, dia 16 de abril. Até lá. Até Boa semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.